Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Começando esse sábado, 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais, estamos aqui nos conectando com o Pai Maior, aquele que é Deus, Criador de todas as coisas, Criador do mundo, onipotente, onisciente, onipresente. Deus que pode tudo, sabe tudo e está presente em todos os lugares. Todo esse poder, toda essa força que criou o universo, ele vem ao mundo e Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E como é bom a gente ter esse acesso e poder começar o dia, poder começar a nossa jornada se aproximando desse Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e poder chamá-lo de uma forma tão afetiva, tão íntima, chamá-lo de Pai. Esse acesso foi o Senhor que nos concedeu. E que bom que você reconhece isso e começa o dia se conectando e chamando Deus de Pai. Vamos agora ouvir o Evangelho que está em Mateus capítulo 17, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos juntos da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho da semente de mostarda, direis a essa montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós começamos o Evangelho hoje, um pai indo ao encontro de Jesus e se ajoelhando e pedindo: mestre, cura, mestre, meu filho está atormentado, meu filho é epilético, meu filho é doente, meu filho tem crises tão fortes que às vezes ele cai no fogo, cai na água, ele corre risco de vida, né? Ele corre risco de morrer. Ajuda, Senhor. E assim eu já tentei, eu já levei meu filho, eu não queria te incomodar, eu já levei meu filho para os teus discípulos, mas teus discípulos não conseguiram curar. E isso aqui para mim é muito forte, porque um pai, ele tem uma fé tão grande, tão inabalável, que ele não desiste fácil. Ele levou para os
os discípulos não conseguiram, ele poderia voltar para casa. Ele poderia desanimar. Os outros são curados, mas eu não. Comigo sempre as coisas dão errado. É assim mesmo. E ele poderia voltar. Não conseguiu com os discípulos. Ele tenta com o mestre. Ele vai até Jesus. Ensina para a gente a persistência, a resiliência, a constância. Nós devemos insistir, persistir e não desistir. E Jesus faz duas perguntas, né? Jesus quando fala, meu Deus, até quando ficarei convosco? Até quando terei que suportar? Isso ele está falando com relação dos discípulos, né? Por quê? Porque a fé deles é pequena demais. Ó gente sem fé e perversa, por que vocês não têm fé? E Jesus meio que falando assim, até quando eu vou ter que vos suportar? É como se ele dissesse, é como se falasse, Jesus não tem paciência com quem não tem fé. A única coisa que ele quer de nós é a fé. A única coisa que ele quer, ele só te pede uma coisa: tenha fé, acredite, confie, só isso. Tenha fé, confie, acredite. E quando ele pede para trazer o menino, ele ali repreende, o menino fica curado, né? Expulsa o demônio daquela criança e aquela criança fica bem, fica saudável. E ali os discípulos, mesmo com vergonha, mas com humildade, eles vão a Jesus em particular e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? E Jesus diz, porque a vossa... Jesus responde, claro, porque a vossa fé é pequena demais. Porque a vossa fé é pequena ao absurdo, é muito pequena. E tem uma outra passagem bíblica que diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente pede, às vezes a gente não recebe, e a gente não está sabendo nem pedir. E boa parte da gente saber pedir é ter fé. É ter uma fé inabalável, é ter uma fé é acreditar no que não se vê, como se já existisse. Isso não é para todo mundo, isso não é para qualquer um. Por isso que nós devemos estar exercitando constantemente isso. E você comigo aqui todas as manhãs, iniciando o dia nesse momento de oração, você fortalece isso. Você fortalece, você exercita a tua fé. Porque Jesus, ele conclui dizendo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer à montanha, vai daqui para lá, e ela vai. Jesus, ele usa um exemplo, ele usa uma metáfora para resumir o que ele diz no último versículo que eu fiz questão de repetir para você. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Meu irmão, nada vos será impossível. Minha irmã, você ouviu isso? Anota isso, pega um caderno, anota isso. Nada vos será impossível. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum bispo. Essa palavra é do próprio Jesus. Lá no versículo 20 ele diz que vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena demais. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé ainda que pequena, nada vos será impossível. Porque você vai estar colocando um pouquinho da tua fé diante de Deus. Deus Pai, Deus Amor, Deus Misericórdia, Deus que pode tudo. Por isso que ele é onipotente, ele pode tudo. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, ele está em todos os lugares. Se você tiver fé, nada vos será impossível. Um ótimo dia para você. Deus abençoe. Um bom sábado e até amanhã.